Princípio do devido processo. O juiz não pode dar ao processo a conformação que ele bem entender, o rito, o procedimento que ele bem entender. Ele deve obediência às formalidades, entendida a palavra formalidade como o tempo, o lugar, o modo do ato, o modo como é praticado o ato. Tudo isso é previsto em lei, é regulamentado por lei, e o juiz deve obedecer à forma prevista em lei. Então, o que é o devido processo? É aquele processo que é devido ao acusado. O acusado tem crédito ao processo conforme ele vem estabelecido em lei, com as suas formalidades. Portanto, o devido processo é o dever jurídico de submeter o acusado às formalidades previstas em lei, a forma do processo prevista em lei. E o devido processo, o princípio do devido processo, ele é assegurado pelo Instituto das Nulidades. Quando não é obedecido o devido processo, incide a nulidade. E a nulidade é uma sanção de invalidade, é uma sanção de ineficácia do ato. As formas no processo, elas não são estabelecidas sem razão, elas visam proteger direitos. Ou, por exemplo, a denúncia. A forma da denúncia qual é? Deve conter a assinatura, deve conter a data do fato e deve conter a exposição do fato criminoso. Essa é a forma da denúncia. Se não é obedecida essa forma, se não há uma exposição do fato que se imputa ao acusado, o acusado fica sem ter como se defender. Então, portanto, as formas, elas possuem uma finalidade no processo, que é o qual? Que é de resguardar direitos. Né? E não são todas as formas que são essenciais. Existem muitos atos no processo que podem ser praticados de formas diversas, ou até mesmo sem obedecer aquela prescrição legal. Exatamente, pode ser de outra forma. Quais as formas que precisam ser cumpridas? São os atos essenciais. Os atos essenciais não podem faltar ao processo, porque eles dizem respeito ao devido processo, e as formalidades essenciais dos atos essenciais. Isso é o cumprimento do devido processo. Se não é obedecida uma formalidade essencial ou não, de um ato não essencial, é feito de outra maneira, ou mesmo não é praticada aquela formalidade, não existe nulidade, não existe violação do princípio do devido processo. A rigor, pode-se dizer que existe violação do devido processo quando a inobservância implica nulidade do processo.